Olá, excelente dia, tarde ou noite, eu não sei que hora você está assistindo a gente, mas vamos iniciar agora o nosso estudo ouvindo a voz de Deus. Creio que você pode ter visto ou não os estudos anteriores, mas esse é o nosso 16º estudo, e aí a gente convida você, nesse momento, a fechar os seus olhos, a fazer uma oração para iniciarmos aqui o nosso estudo. Oremos? Pai Santo, Deus amado, gratidão porque mais uma vez nos encontramos aqui na sua santa e perfeita presença e nos colocamos aqui também, Senhor, para aprender de Ti. Cada palavra, cada texto, cada material aqui utilizado, com certeza vai ser útil para o nosso crescimento, porque tudo aqui está baseado exclusivamente na Tua palavra. Abençoa cada participante, abençoa a mim e abençoa a todos nós, Senhor. Tem de piedade, faz segundo a Tua vontade. É o que pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, por Teu Santo Espírito. Amém. Vamos aqui iniciar o nosso estudo. Já adiantando a você que nós temos um grupo de WhatsApp, você pode pegar o contato aí, entrar nesse número aí que está aparecendo na tua tela e você pode pedir para a gente fornecer para você o grupo, ok? E também, se tiver interesse em nos seguir aqui no Instagram, aí está também o nosso contato, @edilandioa. Aí você pode também conhecer os nossos trabalhos, as coisas que a gente realiza na nossa vida pessoal e profissional. O estudo bíblico que nós realizamos toda sexta-feira, ele é gratuito, né? Nós não cobramos absolutamente nada para nada que a gente faça em relação às coisas de Deus. Então, você tem a oportunidade agora de aprender conosco, né? E aí, consultando naturalmente a Bíblia, todas as coisas a respeito, né, do sacerdócio de Jesus. Então, a gente fez uma bela de um resumo, onde você vai encontrar os textos bíblicos, todos eles vão ser apresentados aqui para que o nosso estudo tenha justamente esse embasamento e essa visão que precisa para todo e qualquer material que a gente vai apresentar a respeito da Bíblia. Todo ele tem que estar pautado no que a Bíblia ensina. Então vamos iniciar aqui o nosso estudo de hoje. Para facilitar a compreensão, nós inserimos aqui 4 perguntas, das quais eu tenho certeza que muitos de nós já fizemos. E eu creio que cada resposta que você for ouvir aqui, com base no que a Bíblia apresenta, vai dar uma clareada muito boa. E você vai entender legal sobre o sacerdócio de Jesus e o porquê que Jesus teve que fazer, né, uma etapa seguinte após a crucifixão. Vamos iniciando aqui. Primeira pergunta que nós vamos responder é: como sei se o santuário existe no céu mesmo? Então, muita gente não sabe, ou não ouviu falar, ou não crê que existe um santuário celeste. Inclusive que ele iniciou um processo de purificação no ano de 1844. Hoje não falaremos com profundidade sobre essa data, mas já vamos dar uma pincelada para que nos estudos posteriores a gente venha mostrar à luz de Apocalipse, à luz de Daniel, à luz de Paulo, né, das cartas de Paulo, que realmente existe uma data pré-estabelecida para Jesus entrar no santuário celeste. Vamos avançando aqui. A segunda pergunta é: a morte de Jesus não foi suficiente? Toda vida que a gente fala de um santuário e que Jesus está fazendo a intercessão no céu, nesse santuário, grande maioria das pessoas, elas se posicionam de uma forma meio estranha, tipo, o sacrifício de Jesus foi completo. A pergunta é, para quê? Lógico que foi completo, mas dentro de todo o processo do santuário, não. Ele foi completo para salvação, redenção e fora do santuário, que é o que representa a terra, como eu vou mostrar daqui a pouco,
e como eu apresento em detalhes nos estudos anteriores sobre santuário. Se você for na playlist do meu canal Ouvindo a Voz de Deus, você vai encontrar 3 estudos sobre o santuário. Todos os detalhes que você precisa para entender sobre o santuário, inclusive que uma das partes do santuário é a terra, o santo e o santíssimo é celeste. Então, onde Jesus morreu, onde realizou o sacrifício, foi na terra. E agora ele entra no santuário celeste, não feito por mãos humanas. E aí, Paulo explica muito bem em Hebreus, e nós vamos entender que haveria um complemento não para a redenção do homem, mas para a intercessão, que o santuário é uma forma de apresentar todo o processo de salvação. E todo ele não acontece integralmente na terra. A primeira fase, que é o sacrifício, nos oferecendo o perdão e nos entregando a condição de que, vivendo segundo a vontade de Jesus, né, inclusive de Deus, que também é Jesus, nós teríamos a garantia de salvação. Só que a intercessão ela tem que ser dada continuidade no mesmo modelo que acontecia aqui na Terra. A terceira pergunta é, segundo Melquisedeque, o que isso quer dizer? Quando as pessoas colocam, e tem o texto bíblico, né? O que seria o sacerdócio de Jesus segundo Melquisedeque? Nosso quarto é, qual a função de Jesus no santuário do céu? Então, esses são os 4 pontos que nós iremos estudar aqui no nosso estudo Ouvindo a Voz de Deus, 16º tema. O primeiro ponto que nós vamos analisar é, qual é a importância do santuário na Bíblia? O santuário é negligenciado por mais de 99% das religiões. Ela não é levada a sério e as pessoas não se aprofundam e não estudam. Por quê? Muitas das religiões evangélicas colocam o Antigo Testamento como, não sei se defasado, ou se não precisa mais, ou não tem mais vigência nos dias de hoje. Eu sempre lembro que não existe Antigo e Novo Testamento. Existe uma Bíblia onde Jesus diz que toda ela é perfeita para tudo que a gente precisa. E na época de Jesus não tinha Novo Testamento, só tinha Antigo. Analisar e estudar as Escrituras. Quando ele fala isso, ele fala no período em que nenhum dos evangelhos ainda tinha sido escrito. Então, o santuário se apresenta no Antigo e no Novo Testamento, mas a base estrutural para a gente entender o plano de salvação está no Antigo Testamento. O Novo apenas dá umas pinceladas apresentando a importância que o santuário tem. Iniciamos aqui apresentando no Salmo. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim, eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Eu te contemplo no santuário. Um dos primeiros pontos do Salmo aqui é dizendo que Deus encontra-se no santuário, naturalmente o celeste. O centro das histórias bíblicas é o santuário. Depois de Jesus, é claro. Você vai ver que em todos os contextos a gente tem que voltar no santuário para entender o processo. Jesus está em todos os pontos do santuário. No estudo anterior eu apresento isso e hoje vou dar só uma rápida ideia sobre Jesus no santuário. Mas todos os pontos da condição do novo evangelho encontram-se no santuário. 40 capítulos do Pentateuco fala do santuário. Os salmos escritos por 8 autores diferentes falam do santuário. Nas cartas de Paulo, Jesus é apresentado como oferta, sacerdote, sumo sacerdote. Isso no Novo Testamento. O livro do Apocalipse,
possui 7 cenas e todas elas começam com uma visão do santuário celestial, onde Cristo está nesse momento fazendo a sua intercessão por nós. Então, fica muito claro porque eu coloco que o centro das histórias bíblicas é o santuário. O centro de toda a Bíblia é Jesus Cristo. O santuário, ele aponta Jesus como cordeiro, água, pão, luz e intercessor. E sacerdote e sumo sacerdote. Então, aqui fica muito, mas muito claro, né, como é importante todas as igrejas que se dizem evangélicas deveriam estudar, e católica também, deveria estudar com profundidade o santuário, porque nele está o Evangelho de Jesus e as etapas para o processo de salvação. Opa, tem um erro aqui, é batalha, né? Tá batalha, né? A batalha começou e terminará no santuário, ok? A batalha começou e terminará no santuário. Como assim? Vamos avançar? Êxodo. Tu introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhastes, ó Senhor, para a tua habitação no santuário. Ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Antes de apresentar aqui, eu queria que vocês prestassem atenção que, na maioria dos textos, quando fala do Monte Santo, ele fala do santuário. Então, aqui, ele fala que no monte foi estabelecido o santuário, e não é um santuário terrestre, porque esse aqui foi estabelecido pelas próprias mãos de Deus. Então, é irrefutável que nós temos aqui um santuário feito no céu. Ezequiel, tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecia-se no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Estava falando aqui de Lúcifer. Verso 15. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. O que a gente percebe aqui? A batalha começou por quê? Porque a iniquidade de Lúcifer iniciou-se no santuário celeste. Permanecia-se no monte santo de Deus. Tu introduzirás e plantarás no monte a tua herança, no lugar em que aparelhastes. Então, notem que a referência de monte aqui passa também aqui em Ezequiel, onde Lúcifer despertou no seu coração o mal. E se você quiser entender um pouco mais sobre a origem do mal, na playlist tem, são 2 ou são 3 estudos, você vai ver que Satanás não é o originador do mal. O mal tem uma causa em particular, e essa causa, ela não é uma causa, eu diria que factual, real. Ela é uma subjetiva, ela é uma fonte ainda não pensada e não mexida. Quando Lúcifer desperta o mal, certo? Ele não é criador do mal, porque se ele fosse criador do mal, seria Deus o responsável pelo mal. Mas no estudo anterior, sobre a origem do mal, você vai encontrar todos os detalhes para entender, né, o que é que, à luz da Bíblia, a gente consegue enxergar como a base e o início do mal, né, que não é Lúcifer. Ninguém tem noção, né, de como o mal originou-se e se é que ele originou-se, porque a gente conhece ele como uma potência. Quem transformou ela em ato foi Lúcifer. E no estudo você vai compreender bem direitinho. Você vai voltar na nossa playlist Ouvindo a Voz de Deus. No slide seguinte você vai ver como sei se o santuário existe mesmo. Essa é a nossa primeira pergunta. Já começamos apresentando o santuário com textos muito claros. Só que aí vamos agora para a pergunta. Em Hebreus você encontra: eles servem num santuário, eles quem? Os sacerdotes terrenos. Eles servem num santuário que é cópia e sombra da que está no céu. Isso na Bíblia
católica, evangélica, qualquer Bíblia que você pegar, você vai encontrar esse texto. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tinha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado. Modelo de onde? O tabernáculo do céu. Agora, porém, o ministério de Jesus, né, que Jesus recebeu, é superior. Agora, porém, entendam que Paulo remonta a um período recente, ok? Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Por que em promessas superiores? É porque tem mudança do Antigo para o Novo Testamento? Não. É porque até a vinda de Jesus, o sacrifício ainda não tinha acontecido, que é o primeiro ato mostrado no santuário. A morte de Jesus é a garantia de que nós temos a eternidade sem termos que nos sacrificar mediante algo que, durante muito tempo, igrejas e determinadas religiões pregavam. Né? Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus. Se você quiser entender um pouco mais sobre a posição de Jesus como homem e como Deus, você volta para os primeiros estudos que estão aí nessa mesma playlist. Então, como é colocado aqui, né, agora, porém, né, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Então, as promessas antes não eram inferiores no sentido de que no antigo tem uma visão e no segundo tem outro, não. No antigo falava da morte do cordeiro. E no antigo, o cordeiro morria em representação ao verdadeiro cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Só que agora, na vinda de Jesus, a promessa se torna superior. Por quê? Porque morreu o verdadeiro cordeiro. Todos os cordeiros que morriam não retiravam o pecado de ninguém. Ele era um modelo, como diz aqui, do que iria acontecer. Se Jesus não tivesse morrido, todos os que haviam vivido antes de Jesus e depois de Jesus não teriam salvação. Por quê, Adilane? O salário do pecado é a morte. Memoriza isso, é bíblico. O salário do pecado é a morte. Não é o salário do pecado é o inferno. O salário do pecado é o purgatório. Depois da morte vai para onde? Nós teremos um estudo profundo sobre isso. Mas já falamos muitas coisas nos estudos anteriores. Vocês vão ver todos os textos bíblicos que apontam para uma visão de inferno metafórico, que na realidade foi criada pelos gregos e depois ela foi utilizada pela Igreja Católica no período medieval para contrariar o que o apóstolo João diz, né? Porque pelo medo ninguém aprende a amar, ninguém ama através do medo. Então, quando você analisa aqui que existe sim um processo e um modelo de salvação com base no santuário, você vai entender que o homem tem uma coparticipação no processo de aceitação de salvação, não. O homem não define se vai ser salvo, o homem não se determina para a salvação, o homem não compra a sua salvação. Ok? Na morte se encontra um período de repouso, como o apóstolo Paulo em Tessalonicenses, no capítulo 4, nos ensina, né, que ficamos ali esperando o retorno de Jesus. E quando ele voltar, não pisa na terra, como muitos aí já dizem que Jesus já veio, outros dizem que Jesus vai vir e vai andar e vai... Não, isso não vai acontecer. Jesus vai vir uma única vez, todo olho verá, ele vai estar nos céus, e aqueles que estiverem vivos serão levados, e os que estiverem mortos serão ressuscitados. Não são palavras minhas, nem da denominação que eu creio. É só você ler o capítulo 4 do livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, escrita pelo apóstolo Paulo. Ok? Então, entendendo isso aqui, vamos avançar. Ainda respondendo a mesma pergunta, né? Em Hebreus está escrito: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Através da morte de Jesus,
nós temos acesso direto ao trono dos céus. Só que Jesus é o intercessor. Nós ainda não podemos falar diretamente a Deus e com Deus, mas podemos falar diretamente com Jesus, mediador e único intercessor. Verso seguinte temos: pois um grande sacerdote sobre a casa de Deus, e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Olha que interessante. Os corpos lavados com água pura, isso ocorre no pátio, ou seja, na terra, como eu expliquei, vou mostrar rapidamente aqui daqui a pouco. Então, essa purificação pela água ocorre na terra. Ninguém vai ser purificado em lugar nenhum desse universo. Se não nos purificarmos durante a nossa vida, não teremos acesso à salvação. Então, a purificação, ela se dá aqui na terra, por dois fatores. Fator número 1, a morte de Jesus, como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Fator número 2, a nossa aceitação de Jesus como legítimo e único Salvador, através do Espírito e através do batismo. Essa é a condição dada para que nós possamos fazer parte desse grupo que vai estar garantido nessa redenção para a salvação. Então, para que Jesus possa fazer a nossa defesa mediante o santuário celestial, que era o que os sacerdotes faziam, e agora quem está fazendo é Jesus, e será uma única vez. Vejam aqui também que, tendo os corações aspergidos, antes o sangue era aspergido na cortina, que nos separava do Santo do Santíssimo. E Jesus rompe essa cortina, e agora é aspergido os nossos corações. Com qual sangue? O sangue do Cordeiro, de Jesus, que morreu uma única vez para salvar toda a humanidade. Diferente dos cordeirinhos que morriam consecutivo e sucessivamente, todos os dias, várias vezes. Então, isso acabou com a vinda de Jesus. João viu o santuário do céu e seus móveis, respondendo ainda à pergunta, por que eu creio que existe um santuário celeste. Apocalipse 1:12, Voltei-me para ver o que quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Se você não assistiu ainda ao estudo anterior, continua aqui que eu vou mostrar rapidamente como é que funciona o santuário da terra, que era um modelo do santuário celeste. Então, o que você enxerga aqui é que João, quando foi ao céu, no livro de Apocalipse, ele vê os 7 candeeiros. Isso quer dizer que ele estava onde? No santuário. Ainda aqui, no verso 8, no capítulo 8, ele diz: veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Isso aqui é onde? Visão de João, ainda em Apocalipse. Então, o santuário do céu tem o candeeiro, como tem aqui na terra, tinha aqui na terra, e o incensário de ouro, como também tinha aqui na terra, que foi um pedido de Deus para Moisés construir da mesma forma que estava no santuário celeste. No capítulo 11, você vai ver: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi visto a arca da aliança no seu santuário. Relembrando a vocês que em estudos anteriores eu apresentei que no capítulo 11, verso 19, se você voltar aí uns 2 versos, você vai ver que essa abertura da arca ela se dá mediante ao juízo final, quando Deus se propõe a purificar a terra e destruir os homens que destruíam a terra. Ou seja, quando se abre a arca, está dizendo de onde vai vir o julgamento. Porque Deus não vai julgar segundo a sua condição, segundo a sua posição, não. Ele vai julgar segundo a sua lei, estabelecida já antes da fundação do mundo. Mas, Edlando, só veio aparecer lá com Moisés, não sei quantos anos. Se você ler o 4º capítulo de
de Gênesis, você vai ver que Caim já sabia que matar era pecado. Quando Lúcifer comete o pecado e as blasfêmias de querer ser maior que Deus, antes de tudo aqui acontecer, também já havia o pecado. Então, as leis de Deus, elas são, segundo a própria Bíblia, eternas. Salmo, não lembro agora, 100 e alguma coisa. Não lembro agora qual é o salmo, mas se vocês se interessarem, nós colocamos aí o nosso contato e você pode sim, né, nos perguntar, inclusive fazer parte do estudo bíblico presencial que nós temos todas as sextas-feiras. Então, esse é o nosso contato, você está vendo aí agora. Tanto para tirar dúvida, eu posso te falar qual é o salmo, não lembro agora, mas lá diz que as leis de Deus são eternas, ok? Bom, vendo aqui que não tem como escapar, né, da visão que João teve, dizendo onde ele esteve no céu, e aí ele viu todos os instrumentos, né, os elementos contidos no santuário. Agora, para dar uma pincelada rápida, mas se você quiser todos os detalhes sobre o santuário, você volta para os 3 estudos anteriores, onde a gente vai falar sobre o plano de salvação. E quem não conhece todo o processo do santuário, não entende o plano de salvação. Ok? Então vamos avançar aqui, onde a gente apresenta aqui o pátio. O pátio é representado pelo altar do sacrifício e a pia. O altar do sacrifício representa a cruz, onde Jesus morre. E a pia, Jesus como água que purifica. É por isso que eu disse no slide anterior que essa purificação ela ocorre na terra, assim como a crucifixão também. É por isso que o santuário é dividido em 2 partes. Quando estava na terra, não. Havia o pátio onde as pessoas tinham acesso e a parte interna, que era dividida em 2. O Santo e o Santíssimo, onde o sacerdote tinha acesso ao Santo e o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo do Santíssimo. E agora você vai ver também os elementos internos. Então, a pia hoje também é representada pelo batismo, né, que é onde você vai confirmar publicamente que você aceitou Jesus como teu legítimo e único Salvador. E detalhe, a gente já falou sobre isso, mas vai ter uns estudos mais à frente, onde a gente vai falar sobre batismo. Muitas pessoas acham que o batismo não é necessário. Ah, aceitou Jesus, tal e tal. Bom, Jesus diz que, o próprio Jesus, é que a salvação depende do batismo no Espírito, né, e o batismo nas águas. E quando ele ordena aos apóstolos e a nós que venhamos a pregar o evangelho, ele diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura e batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expondo aí a Trindade, que é um dos nossos primeiros estudos. Quem tiver dúvida sobre a Trindade, pode procurar na playlist lá de Ouvindo a Voz de Deus, no nosso canal, e você vai ter a oportunidade de entender mais sobre a Trindade à luz da Bíblia, reforço. No lugar santo, nós encontramos o candelabro, visto por João, nós encontramos o incensário, também visto por João, mas ele não fala da mesa dos pães, mas esses são os 3 instrumentos encontrados no santo, na parte do santo, né, a parte santa, né, do santuário, que o santo do Santíssimo é onde você vai encontrar os outros instrumentos que apresentaremos agora. Aqui, hoje, né, depois de, a partir de 1844, você vai entender essa data, não hoje, mas nos estudos posteriores, onde eu vou colocar toda a cronologia bíblica, para a gente chegar até essa data com base nos calendários hoje estudados e pesquisados por muita gente, até não cristãs. Então, Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote. Essa é a parte santo, né? E aqui nós vamos encontrar o Santíssimo, onde encontra-se a arca sagrada. E na arca nós encontramos a Bíblia, né, do Antigo Testamento, que era o Torá, e ficava embaixo da arca. Ele não ficava dentro da arca. Dentro da arca nós temos as tábuas da lei, o cajado de Arão e o maná. O cajado representando a vontade de Deus sobre o povo, que foi escolhido através do cajado, e também a condução do povo,
O maná, a preocupação de Deus com a saúde física do ser humano, né, e com a sua alimentação e com sua vida, e as 2 tábuas representando o caráter de Deus. E aqui a data onde Jesus entra no santuário de Deus, no céu, né, para iniciar a segunda fase da expiação. Que a primeira fase da expiação acontece no pátio, onde o cordeiro morre, onde os instrumentos são lavados para entrar somente com o pecado ali dentro da vasilha, né? E aí, quando é levado para dentro, é aspergido na cortina. Então, Jesus morreu como cordeiro, ele é algo que nos purifica e nos limpa, e agora ele entra no santuário nessa data que você está vendo aí, que nós vamos estudar ela com profundidade. A morte de Jesus não foi suficiente? É outra pergunta que a gente recebe quando a gente fala sobre o santuário celeste e que Jesus está fazendo intercessão por nós no céu. Então, muita gente diz, mas a morte de Jesus foi suficiente. Lógico que foi. Suficiente para quê? Para cumprir parte, lembrem-se, parte do processo de salvação apresentado no Antigo Testamento, que era o santuário. Ali não estava falando daquele período, não estava falando daqueles cordeiros, não estava falando daquelas... Não, estava falando de tudo que Jesus representa, como eu acabei de mostrar para vocês. Primeira parte, fora, cruz, que é a pedra de sacrifício. Água, Jesus se diz água. Pão, Jesus é o pão. Luzes, eu sou a luz do mundo. O incensário, que é ali onde tem o sacerdote, fazendo a intercessão. Então, ali era o evangelho do Antigo Testamento através do santuário. Só que Jesus realizou 2 fases do santuário. Número 1, a sua morte como cordeiro. Número 2, a nossa purificação, aceitando a morte do cordeiro. Como eu falei agora há pouco, e em outros estudos anteriores, você vai ver que o salário do pecado é a morte. Deus fala e Deus não pode voltar atrás. Então, era necessário que alguém superior morresse para que toda a humanidade tivesse a oportunidade de ser salva. Então, quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e é morte eterna, não é purgatório, não é inferno, como eu falei para vocês, nós vamos ter um estudo exclusivo sobre isso. Então, morrer é fim, termina, acaba. Então, se alguém vai para o purgatório, tem uma segunda chance. Isso quer dizer que realmente o sacrifício de Jesus não serviu. Porque a pessoa morre e vai pagar num purgatório. Ou vai para o inferno para passar a eternidade. Uma coisa que eu sei que até dá um alívio no coração de quem não presta. Né? Porque Jesus é bálsamo para todo mundo, até para quem não presta. Se você não quiser seguir a Jesus, quiser ter uma vida completa de perdição, você não vai para um inferno eterno. Você vai ter morte eterna. Simples assim. Sabe por quê? Porque a morte de Jesus foi para toda a humanidade. Ele comprou a preço de sangue todos, inclusive os que não prestavam. O detalhe é que na morte de Satanás, capítulo 20 de Apocalipse, final do capítulo 20, você vai ver que Satanás, seus anjos, os falsos profetas, todos aqueles que não aceitaram Jesus como legítimo e único Salvador, irá perecer no fogo eterno da purificação da terra. E aí você diz, mas Edmund, lá tem fogo eterno. Exato. Leia o livro de Judas, antes de Apocalipse. Sodoma e Gomorra foram postas como exemplo do fogo eterno. O que seria exemplo do fogo eterno? Seria um fogo que queima, mas não é eternamente, é um fogo que queima. E tudo que ele queima é eterno. Se acaba. Nunca mais terá vida. Então, o castigo dos ímpios é o fogo que vai cair do céu, como diz em Apocalipse, e uma eternidade sem vida. Sem vida. No livro de Eclesiastes diz que aquele que morre não tem amor, sabedoria, até a memória é entregue ao esquecimento. Na ressurreição, vão ver a glória de Deus, uns para a eternidade e outros a segunda morte, que é para a eternidade. Então fica muito, mas muito claro, e no nosso próximo estudo, não sei se vai ser o próximo, mas no estudo que a gente for falar sobre a morte,
vocês vão entender bem direitinho, e à luz da Bíblia. Todos os textos que hoje são apresentados como uma ideia de um pai que pega seus filhos e coloca no fogo eterno. Como Satanás e seus anjos vão estar mortos, porque capítulo 20, no final do capítulo 20 de Apocalipse diz que Satanás e seus anjos serão destruídos. E mesmo que Satanás e seus anjos não fossem destruídos e fossem para um inferno eterno, quem é responsável pela vida? Deus. Quem manteria os seus filhos queimando eternamente com dores indescritíveis, como é a visão que se tem do inferno? Deus. Gente, nenhum pai humano teria coragem de colocar um filho eternamente em fogo para queimar. E mesmo que você viver 100 anos de pecado, passar a eternidade pagando 100 anos de pecado, sabe? Não é natural para o pensamento humano, muito menos para o pensamento de um Deus que é amor. Um Deus que sofre na morte do ímpio. Isso é bíblico. Então, pelo amor do nosso Deus, tirem da sua cabeça essa ideia e se você quiser servir a Jesus, sirva por amor. Não tenha medo de inferno, porque não tem inferno na visão. Né? Foi criado pelos gregos, como eu disse a você, e a Igreja Católica apossou-se no período negro da Igreja, onde ela predominava, dominava e matava ao seu bel prazer. Qualquer um que se posicionasse contra era queimado vivo, era destruído, e nós sabemos a história direitinho, e não estou falando aqui mal da Igreja Católica, estou falando de uma fase da sua história. E aí vocês podem estudar com outras fontes. Aqui nós vamos encontrar a resposta da segunda, né? Em Daniel. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Prestem atenção. Tem um período para que o santuário fosse purificado. Ele não seria purificado ali na cruz. Seria depois de 2.300 tardes e manhãs. Tudo bem, Edlaine, 2.000, mas como é que a gente sabe esse período? Segura um pouquinho aí que a gente vai dar as pinceladas aqui. Verso 15. Acontece que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como uma semelhança de homem. Aqui nós enxergamos como Jesus Cristo, que na sua forma, naquele período, era Miguel, aquele que é como Deus. Então, o que é que nós enxergamos aqui? Que esse ser semelhante a um homem, não era um homem, mas um anjo que era Deus, e aí eu creio que você já deve ter estudado sobre Jesus, e a gente apresentou o posicionamento de Jesus como anjo, porque ele não poderia vir batalhar contra Satanás como Deus. Se ele viesse, não teria batalha. A presença de Deus destruiria Satanás. E não teria batalha, e se encerraria ali o processo, onde haveria dúvidas se Deus estava certo ou Satanás. Isso é possível, Edlaine? Lógico, ainda hoje tem essa batalha em nossos corações. Será que a Bíblia é verdadeira? Será que é isso? Será que é aquilo? Então, todo o processo dessa batalha cósmica, ela se realiza nesse processo. E ela teve, o início do seu fim foi aqui nas 2.300 tardes e manhãs, que aqui no livro de Daniel se apresenta. E olha que interessante aqui. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a esta visão. Notem que esse homem, ele tem uma voz, certo? E ele grita. E notem que ele tem autoridade sobre o anjo e ordena que ele apresente o que é essas 2.300 tardes a Daniel. No verso 17. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Então, não era na morte de Jesus, mas no fim do tempo, um período bem posterior. Porque Jesus, no Mateus 24, ele fala o que realmente seria o fim dos tempos. Muita gente se confunde achando que era peste, guerra, morte, pai contra filho.
mas não é. No início do texto do capítulo 24, ele diz: cuidado para que não vos enganem, dizendo que é peste e morte, mas não é. É a pregação do evangelho e a apresentação do anticristo. Ok? Isso aí também nós vamos ter um estudo posterior. O período de 2080 tardes e manhãs, segundo Daniel, começaria com a ordem do rei Artaxerxes, restaurando a cidade de Jerusalém, que aconteceu no ano de 457 a.C., e fazendo cálculo, chegamos ao ano de 1843 da nossa era. Como não havia ainda, no período de Daniel, o marco zero, que era o nascimento de Jesus, acrescenta-se mais um ano, e nós teríamos 1844. Mais precisamente, mês de outubro, tem toda uma explicação sobre isso, mas a gente não vai adentrar nisso agora, né, quando aconteceu o grande desapontamento. Então, tem uma história corrente aí, e real, de que um cidadão chamado Guilherme Miller, que criou justamente o millerismo, né, ele faz uma profecia, que não era uma profecia bíblica, mas com base nesses cálculos. Ele não sabia ainda que a parte do pátio é que era a terra. Então, quando ele estudou, aprofundou-se e não fez uma análise mais clara sobre a própria volta de Jesus, então ele conseguiu enxergar o 1844, que é, sim, a data real para a entrada de Jesus no santuário. Só que ele achou que seria a purificação da terra, mas não. Era a purificação do santuário celeste, onde surgiu, no coração de Lúcifer, o pecado. Como eu já havia dito a vocês, não é Lúcifer o Criador. Surgiu no coração dele, porque havia liberdade para ele e para todos os anjos, tanto é que um terço se rebela. Então, quando há uma mudança de pensamento em Lúcifer, se propõe diante da sua liberdade. E como ele era livre dos anjos, ele se ensoberbeceu, e aí parte da história eu creio que você já deve saber. Se não, no estudo sobre a origem do mal e do pecado, vocês podem aprofundar-se. Nossa penúltima pergunta, já são 48 e 42, nós vamos deixar para o nosso próximo encontro, no domingo que vem, onde a gente vai gravar a segunda parte do nosso estudo. E aqui nós vamos entender por que o contexto ali da Bíblia fala de que Jesus é sumo sacerdote segundo Melquisedeque. Ok? Então, encerramos aqui o nosso estudo. Gratidão a todos aqueles que participaram, né? E quem tiver interesse em nos seguir no Instagram, fica aí o nosso contato. Você pode ter acesso a algumas coisas que a gente apresenta lá como profissional. E se vocês quiserem entrar, né, para o estudo bíblico online ou fazer perguntas sobre os estudos que a gente está apresentando toda semana, né? Inclusive esse é o 16º, você tem 15 estudos para fazer aí. De preferência, começa pelo primeiro. A gente vai mostrar em 4 estudos o que é a Bíblia. Não é uma visão puramente de fé, mas numa visão histórica, numa visão filosófica, né, analisando outros autores que alguns deles nem cristãos eram. E aí você também pode entrar no nosso grupo do WhatsApp, você vai lá, pede a autorização. Eu tirei a autorização automática, porque estava entrando muita gente com más intenções, inclusive até para vender, falando demais, colocando coisas desnecessárias. E agora, quem quiser entrar, você vai mandar o WhatsApp aí para mim, e eu passo o link do grupo, e também passo as diretrizes, onde lá a gente não coloca coisas referentes às religiões, ninguém discute, né, a condição do outro, porque lá é um grupo que tem muita gente de várias religiões, e nós estudamos a Bíblia. Tenho a minha denominação religiosa, né, professo ela tranquilamente, mas nos estudos bíblicos, a luz única e exclusiva é a palavra de Deus. Tanto do nosso estudo
presencial, toda sexta-feira, às 18h30, como todos os domingos aqui, que você tem a oportunidade de ver, né, esse estudo quando você quiser. E aí peço carinhosamente que você curta, você propague para outras pessoas, né, que você possa também ser um propagador do Evangelho, lógico, se fizer sentido para você, e se o que a gente está passando aqui está dentro, não do que eu acredito, mas do que a Bíblia apresenta. E você tem a sua Bíblia para fazer uma conferência de todos os textos, e inclusive tem o nosso contato para fazer perguntas, tá bom? Então, que Deus nos abençoe, até o nosso próximo encontro, e aí nos veremos próximo domingo, e nas reprises, que vai ficar automaticamente no meu YouTube, ok? No canal do Edilândio Angelim. E aí você pode ir lá na playlist ouvindo a voz de Deus e ver todos os estudos restantes. Um grande abraço, fica com Deus e gratidão por estar aqui conosco.